em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar, em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Olá a todos, meu nome é Douglas Balbino, tenho 24 anos e atualmente sou integrante do grupo Jovens Seguidores de Cristo, da paróquia Santa Rita de Cássia. Meu nome é Rafael de Freitas, eu tenho 19 anos e eu também faço parte dos Jovens Seguidores de Cristo. Como foi falado no vídeo anterior, neste vídeo nós vamos falar sobre o processo de canonização. Desde ser servo de Deus, depois venerável, depois ser beato, né, e depois aí ser canonizado, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso com detalhes. Nós vamos falar algumas curiosidades também, né? A diferença entre ser mártir e não mártir, né? Vamos falar também sobre essa questão de como era antigamente, né? Se havia um processo, se não havia, como que era. É importante a gente até já começar com essa questão, como que era antigamente. Antigamente não havia um processo burocrático como há nos dias atuais. Uma certa pessoa vivia com uma certa fama de santidade, né? Ela fazia coisas boas, tinha boas ações, ou tinha um certo intelecto, e as pessoas as quais ela conhecia criavam essa certa veneração. Naturalmente, era algo natural. Ou seja, a pessoa falecia, ela era sepultada, tinha o seu túmulo, e as pessoas, nesse túmulo, criavam altares para que pudessem estar rezando por essa pessoa, né? Pedindo a intercessão dessa pessoa, na verdade. E a igreja, ela começou a achar isso um pouco estranho, até porque poderia gerar certos abusos, né? Às vezes uma pessoa não tinha vivido realmente em santidade a sua vida, e as pessoas já criavam essa certa veneração. Então, o que a igreja fez? Criou um certo processo burocrático. Esse processo ele foi se alterando ao longo do tempo para chegar no que nós temos hoje, né? Mas é uma situação muito onde a igreja percebeu que realmente precisava atuar, né, sabiamente, como mãe e mestra. E a primeira pessoa canonizada pela igreja foi um bispo alemão de Augsburg. Ele chamava Ulrich. Essa canonização ocorreu no século X. Ou seja, desde o século X, a igreja vem regulamentando, organizando isso direitinho. É importante ressaltar que o processo de canonização ele se inicia na paróquia onde a pessoa viveu. Ou seja, estamos aqui, nós somos da paróquia Santa Rita de Cássia. Vamos supor que o Rafael ele venha a falecer daqui uns 5 dias, supondo claramente assim. Nós que convivemos com o Rafael e acreditamos que ele viveu santamente a sua vida, nós podemos pedir ao padre para que inicie um processo junto ao bispo diocesano, né? Fala com o padre: padre, o Rafael viveu muito bem a sua vida, foi um grande servo de Deus. O padre, reconhecendo isso, ele entra com um processo junto com o bispo. E aí o bispo ele designa um postulador, ou seja, uma pessoa que vai investigar a vida do Rafael, como que o Rafael viveu, né? Se realmente viveu em santidade, se foi aquela pessoa boa, se foi aquela pessoa que teve um grande intelecto, se soube ajudar o próximo. É interessante a gente até falar, né, porque, como você falou, né, vamos supor lá que a pessoa morre e tal, mas como ele é um processo demorado, né, esse processo ele só se inicia depois de 5 anos da morte da pessoa, né? Então, para ver como que tem que ter todo o cuidado, né? Então não é tipo assim, a pessoa morreu, já vamos tacar ela. Não, eu acho que Rafael é santo, viveu santamente. Não, padre, vamos. Não é assim. Lá, já joga calma. Não, é um processo bem devagar, sabe? Mas com todo cuidado, porque é algo muito grande. Como a gente vai falar durante o vídeo, vocês vão ver a grandiosidade desse processo, sabe? E é muito interessante, né? Porque
são muitas fases, né? E a primeira fase, a primeira etapa, né? É o servo de Deus, né? Iniciar o processo como servo de Deus. Aí você vai ver, como o Douglas falou, né? Essa pessoa ela viveu e morreu com essa fama de santidade, né? E aí o bispo, como o Douglas falou, ele vai entrar, né? Com esse pedido, né, com o dossiê mesmo, com o processo na Sagrada Congregação pela causa dos santos, sabe? Então, tem todo um cuidado. Então, vai ter um estudo todo minucioso ali, né, dos escritos das pessoas, as cartas, suas virtudes, vão analisar suas virtudes. Tudo que você fazia vai ser analisado. Diários, não vai deixar nada passar, sabe? Tudo será analisado, porque não é simplesmente sentimental, é algo muito bem estudado. E aí, né, comprovando tudo isso, vendo, né, que a pessoa ela viveu mesmo em santidade, era uma pessoa boa, né? Aí ela vai seguir esse processo e ela vai ser venerável. O servo de Deus, ele não é venerável. Você pode rezar por ele para que a causa para que o processo dele ande mais rápido, né? O processo de canonização dele. Mas ele não é venerável a nível de tipo, vou ter uma imagem dele na minha casa e tal, vou rezar por ele. A esse ponto não. Só a partir do momento que ele é venerável. Aí você pode ter uma devoção um pouco maior a ele, né? Mas é tudo muito estudado isso também. É importante até a gente ressaltar, iniciou o processo, o bispo iniciou o processo para estudar a vida da pessoa, a pessoa é um servo de Deus, mas ela não é venerável. Depois que realmente confirma que a pessoa se torna venerável. Justamente. Às vezes você pode até ver, às vezes tem uns papeizinhos assim, com o rosto da pessoa, com uma oração feita, para que você reze pela beatificação, né, dessa pessoa. Mas até aí é só simplesmente pela beatificação dela. Ela não é um intercessor como nós temos os santos, né? Então temos as etapas, então temos que respeitar isso. E é interessante também a gente falar dessa questão dos mártires e dos não mártires, né? Porque depois de venerável, a pessoa vai partir para o ponto de beatificação, né? Para ser beatificado. Só que nós temos que ver que os mártires, eles não precisam de um milagre para ser beatos, sabe? Eles precisam ser analisados se for um martírio real, né? Essa questão é até bom a gente falar, porque não basta simplesmente você... morrer por Deus. Morrer por Deus, a pessoa apontou a arma na sua cabeça e você falou, ai meu Deus, e aí você morreu, e aí vão falar que você foi mártir porque você falou Deus antes de morrer. Não, sabe? É todo um processo, né? Temos o exemplo agora do São José del Rio Sanches, né? Ele foi canonizado há pouco tempo. Se vocês forem ver o filme dele que fala sobre ele também, né? Vai falar, né, que ele foi torturado, né? Falaram que se ele negasse o nome de Jesus, ele seria livre, sabe? Ele poderia voltar a viver normalmente, né? Acho que o tio dele era o prefeito da cidade também. E o tio dele insistiu, sabe? Negue a Cristo, sabe? Ele precisava falar morte ao Cristo Rei, né? Só que ao invés disso ele sempre falava, né? Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Então aí a gente pode ver que é um martírio real. Então nós temos que sempre notar isso. Não basta simplesmente você morrer, ter uma morte trágica ou algo assim. Muito também, tem que ter muita cautela com isso tudo, né? E aí o mártir, se houver um martírio real, essa pessoa ela é beatificada, não precisa de um milagre. E aí o Douglas vai explicar melhor, né, como que é a beatificação de uma pessoa que não foi mártir. No caso, por exemplo, do São José Sanches del Rio, ele precisaria só de um milagre para alcançar a canonização, logicamente após a beatificação, né? Já qualquer outra pessoa, ela necessita de 2 milagres, um para alcançar a beatificação, outro para alcançar a canonização. Esse milagre, né, que é esse milagre? Milagre é, muitas vezes, por exemplo, uma situação que não pode ser explicada, né, cientificamente. Geralmente são usadas curas de doenças, né, e essa cura de doença deve ser algo perfeito, instantâneo, duradouro e, como eu já disse, não explicável, né? Por exemplo, eu estou com um certo problema. A cura desse problema deve ocorrer em 1, 2, 3 dias. Não pode ser uma cura gradual, né? Porque isso muitas vezes a própria medicina explica. Deve ser algo perfeito, que não me deixe consequências. Deve ser algo duradouro, que eu não volte a ter o mesmo problema. E não explicável, que realmente cientistas, sejam eles católicos, ateus, espíritas, de qualquer religião, não possam explicar. Porque se for algo explicável cientificamente, não é um milagre. Então, o que é a beatificação?
A pessoa ela teve um milagre, o milagre foi reconhecido pela igreja, ela é então beatificada. O que é beatificação? Beatificação é o reconhecimento que, na verdade, a permissão que essa pessoa tem de um culto a nível diocesano. Ou seja, voltando ao exemplo do Rafael de novo, né, já que vive tão santamente em santidade de sua vida, brincadeira. Vamos supor que o Rafael, hoje ele é beato, né? Ou então pegar o exemplo da Chiara Lute, mas é muito melhor. Né? A Chiara Lute, por exemplo, ela é beata é Chiara Lute. Só que podem-se haver venerações a ela, só que a nível diocesano, na cidade dela, né? Não se pode haver veneração, não vai ter uma liturgia dedicada a ela em outros países. Mas na cidade dela, no país dela, sim, pode haver, ou dentro da congregação, pode-se haver um dia dedicado a ela, né, para que reze, não só pedindo a sua própria intercessão, mas também pedindo a sua canonização. Né? Após beatificado e comprovado mais um milagre, a pessoa é então canonizada. Só que é importante a gente ressaltar que a canonização é uma declaração infalível da igreja. Né? Ou seja, no caso da beatificação, pode ser que a pessoa não esteja no céu, mas na canonização a igreja tem a certeza que a pessoa vive junto a Deus. E na canonização permite um culto universal à pessoa. Ou seja, São João Paulo II, podem haver igrejas dedicadas a São João Paulo II em qualquer lugar do mundo. A beata Chiara Lute, não. Então essa é uma das diferenças também. E como o processo ele é muito sério, muitas vezes a igreja pede inclusive a exumação do corpo da pessoa que está sendo estudada, para saber se realmente a pessoa existiu. Né? Então muitas vezes nesse caso eles descobrem os corpos incorruptos, como por exemplo de São Padre Pio, São Leopoldo, Santa Rita de Cássia, Santa Clara. Né? Então a igreja pede essa exumação para saber se a pessoa realmente existiu, se não é um mito local. Justamente como o Douglas falou, né? A canonização ela é algo infalível que a igreja toma. Né? A beatificação ela pode sim ter erros às vezes. Né? Pode ser que com o avanço da medicina um dia se descubra que o milagre ele não foi milagre realmente. Né? Então por isso que sempre é estudado, sabe? Quando vai avançar de um estado de beatificação para canonização, até o milagre anterior ele é reestudado para ver se ainda continua sendo um milagre, né? Porque nós sabemos que a medicina avança cada dia mais, né? Então é tudo muito bem estudado. Mas quando chegar ao ponto da canonização, a pessoa é canonizada, ali não tem mais volta, não tem erro. É isso que nós falamos que é a infalibilidade da igreja. Cristo deu isso à igreja, né? O Papa ele tem esse poder da infalibilidade, né? Não em tudo, mas na questão dos santos, da fé e moral, o Papa ele tem essa questão da infalibilidade. Então é muito importante a gente falar isso, porque não pode existir pessoas que falam, não sei, tal santo não é santo de verdade. Nós temos o exemplo de que muitas das vezes não acreditam na devoção a Santa Faustina, porque veio depois do Concílio Vaticano II e tem toda uma questão. Se vocês quiserem aprofundar, depois procurem melhor aí que vocês vão entender. Mas não existe essa questão, sabe? Ela foi canonizada, então ela é santa. Não existe. A própria Madre Teresa de Calcutá foi tão caluniada. Sim. E a igreja estudou profundamente e a declarou santa. Então a gente tem que reconhecer que realmente ela é santa. A igreja estudou sua vida. Não é uma coisa simplesmente tirada da cabeça humana. Não é uma coisa humana, sabe? Ela é totalmente estudada, sim, mas também é algo que vem de Deus, entendeu? Então, não tem dessa uma pessoa falar, a pessoa não é santa, sendo que a igreja declarou que é santa, então ela é santa sim, sabe? Aí cabe a infalibilidade da igreja. Nós devemos acreditar na igreja, né? De acordo com que Deus inspira o Papa, né? Nós devemos ter esse respeito, né? A toda a nossa igreja também. E aí a igreja vai reconhecer, né? Quando chega ao ponto da canonização, a igreja reconhece que aquela pessoa ela foi inspirada pelo Espírito Santo em toda a sua vida. Então ali, né, ela teve toda a luz do Espírito durante toda a caminhada dela, e aí ela pode ser tomada como um intercessor, sabe, como um modelo de vida. Às vezes nós do JCC nós temos às vezes as pessoas, cada um tem o seu santo de devoção, né? Cada um tem o seu modelo de como seguir. Isso é muito interessante. Então quando a pessoa é canonizada, nós podemos ter como um modelo de vida, porque ali nós sabemos com certeza que essa pessoa está no céu, pelo poder que foi investido à igreja, né?
E é importante a gente falar também que ninguém, a gente está falando do processo aqui, mas ninguém vira santo em si, né? Com certeza. Não é tipo, a pessoa morreu, terminou de fazer o processo. Agora ela é santa, né? Estalou o dedo, ela é santa. Não, sabe? Como a gente foi falando durante todo o período, ela viveu a santidade, sabe? Ela teve uma fama de santidade, mas ela também viveu toda a sua vida. Não tipo assim, eu vou viver para ficar com fama. Mas é porque ela teve as virtudes, né? Sim. Ela viveu de um modo heróico, que a gente usa o termo, né? Viveu de um modo heróico, né? Soube viver as virtudes de Cristo, como Cristo viveu, né? Como diz mesmo na palavra, sede santos porque eu sou santo. Então eles souberam viver muito bem isso. Sim, e é importante a gente dizer que também existem outros santos que não estão no livro do cânon. Então, não é só porque uma pessoa tem o nome registrado que somente ela é santa. Não, existiram outros santos, mas infelizmente a igreja não consegue estudar a todas as pessoas que são católicas e que morreram. Então, algumas que se destacaram diante da sua comunidade, essas sim geralmente são levadas a serem estudadas mais profundamente. Mas nós sabemos que existem outras pessoas, né? Às vezes até certas devoções pessoais, como por exemplo, meu avô faleceu, então muitas vezes eu rezo para que ele possa estar intercedendo junto a mim, junto a Deus por mim. Mas é importante a gente deixar claro que, por mais que eu acredite, assim, pode ser que meu avô não esteja no céu, né? Mas é importante a gente ter essa fé e rezar sempre pedindo a Deus para que não só o meu avô, por exemplo, mas que todas as pessoas, aquelas que estão no purgatório, alcancem a graça de viver a vida eterna junto a Deus, intercedendo por nós, e que sejam sim modelos para nós, né? E agora a gente vai até entrar no âmbito de algumas curiosidades, né, até para relaxar com relação a tudo que a gente foi falando assim, porque a gente foi falando, por exemplo, para uma pessoa, para iniciar o processo de canonização de uma pessoa, deve-se esperar ao menos 5 anos, né, após a sua morte. Só que existem certas pessoas que são muito especiais, né, e que seu processo de canonização começou antes, como por exemplo o de São João Paulo II, né, que o processo dele iniciou antes desses 5 anos, e com apenas 6 anos, né, de processo de canonização, após 2 milagres reconhecidos, João Paulo II, o Papa João Paulo II, foi reconhecido santo em uma celebração presidida pelo Papa Francisco. E nessa questão de exceções, né, nós falamos todo o processo, durante esse vídeo, todo o processo normal, né? Então há exceções, como o Douglas falou, São João Paulo II veio antes do tempo, né, o processo dele de canonização, mas também há processos muito longos, né? Santa Joana d'Arc foram 450 anos, sabe, para ela ser canonizada. Então varia muito também, sabe? Há santos como São João 23, que foi canonizado com apenas um milagre, ele não era mártir. Então há exceções, sabe? Não é tipo assim, nossa, eu vi ele falando que tal pessoa só teve um milagre, então ela não é santa, é beata, sabe? Não, há exceções, sabe? Até uma questão que a gente também falou muito, que é um processo diocesano que começa, né? Mas também há exceções. Pode ser que às vezes o Papa, ele mesmo declare uma pessoa santa, sabe? Então, como nós falamos, o Papa, ele tem o poder da infalibilidade. Então ele pode sim, sabe, declarar uma pessoa. Vamos supor que o Douglas morra e aí vai começar o processo dele. Só que aí o Papa conhecia o Douglas, sabia que o Douglas vivia santamente e falou, não, sabe, eu conheci o Douglas, eu sabia como ele era, então eu posso declará-lo santo. O próprio processo do São João 23 foi devido à faculdade do Papa Francisco, né? E a cerimônia de canonização, celebração de canonização do Papa de São João 23 e São João Paulo II foi inclusive uma celebração que foi marcada na história da igreja, porque foi a única celebração que nós tivemos 4 papas reunidos, né? Porque o Papa Emérito Bento XVI também estava presente. Então é importante a gente destacar isso e tudo. O processo mais demorado de Joana d'Arc, que demorou 450 anos, né? Então são algumas exceções. De São Pedro Mártir, que demorou apenas um ano, após um ano da sua morte, São Pedro Mártir foi declarado santo pela igreja. Então são essas algumas das exceções, algumas das curiosidades que nós temos para apresentar a vocês.
Fiquem atentos, porque o Lições de Fé não termina por aqui, né? Vão vir mais artigos por aí, sejam em formatos de texto, formatos de vídeo, né? A gente ainda está decidindo junto ao restante da equipe, mas fique acompanhando a gente, porque tem muita coisa interessante que nós estamos aprendendo, né? Claramente, assim, estamos estudando profundamente para estarmos passando para vocês, né? Então fiquem conosco e é isso. E acompanhe, né? Porque é um mês inteiro, então tem muito o que aprender, né? Sobre a vida dos santos, todo esse processo, né? Como eles viveram, né? Então, pra gente tomar como exemplo na nossa vida, né? E que um dia, quem sabe, nós também possamos ser santos canonizados. Exatamente. Né? Muito obrigado. Assista os vídeos dos próximos, leia os artigos, sempre acompanhe. Se tiver pergunta também pode mandar aí, curte, like aí no nosso canal aí. Compartilha. É isso. Com Deus, até mais. E sou integrante do... Eu vou falar meu sobrenome também. Tem muito Rafael, ué? Rafael tem muito mais que Douglas. Meu nome é Rafael de Freitas. Não acredito nisso, gente. Ô, Rafa, pelo amor de Deus. Rafael de Freitas. Esquece, na hora que sair tá bom. Bom, meu nome é Douglas Balbino, tenho 24 anos e atualmente sou integrante do grupo Jovens Seguidores de Cristo. Meu nome é Rafael, eu tenho 19 anos e eu também faço parte dos Jovens Seguidores de Cristo. Como foi falado no último vídeo, hoje nós vamos falar sobre... De novo hoje, cara, meu Deus. Neste vídeo. Pode começar, vamos ver. Bom. Só bom mesmo. Bacana. Olá a todos. Cadê o tempo? Tá ali. Tá. Vai começar tudo de novo? Eu tenho que começar. Então vamos, que agora vamos fazer direito. Vamos fazer direito agora. Olá... Não. Olá a todos, meu nome é Douglas Balbino, tenho 24 anos e atualmente sou integrante do grupo Jovens Seguidores de Cristo. Meu nome é Rafael, eu tenho 19... Não, pera aí, eu mexi no meu nariz. É bom que eu falei isso, Rafael. Vamos falar algumas curiosidades também e como era feito antes também, né, o processo. Como que era antigamente, a burocracia, tudo mais. É importante mesmo a gente estar discutindo sobre isso. É legal a gente entender que antigamente... Sabe quando seu cérebro desliga? Sensacional! Do nada! Parei! É que antigamente não havia um processo burocrático. Tá, desculpa. Acho que parou. Não, que deu um curso agora. Olá a todos, meu nome é Douglas Balbino, tenho 23 anos e atualmente sou integrante do 24. grupo... 24. Em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas.